vocês sabem o que são sementes básicas, sementes genéticas e sementes certificadas? Não? Então ouçam o que a professora Elza tem a falar sobre isso. Se você já sabe, não custa nada relembrar. Vamos assistir o vídeo? A semente, né, ela contém a constituição genética de toda uma variedade. Tudo que o melhorista fez lá no laboratório vai ser veiculado via semente. Né? Então, a semente é toda a tecnologia desenvolvida na agricultura nacional, ela é distribuída via semente. Olha que espetáculo, semente é tudo de bom, né, gente? Então, o potencial máximo de produtividade agrícola é determinado pelo potencial genético que está sendo carregado naquela semente. Como eu falei para vocês, o mapa, ele preconiza, ele organiza, ele fiscaliza toda essa produção, né? E ele padronizou algumas categorias, para ficar mais fácil. Então, a gente tem semente genética, semente básica, semente certificada de primeira geração, que é a C1, semente certificada de segunda geração, que é a C2, e semente de primeira geração da certificada, que é a S1, e semente de segunda geração da certificada, que é a S2. Tá? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorias, né, de semente que a gente pode produzir. Tá? Quanto mais próxima tiver da semente genética, maior é a garantia do potencial genético desse material, tá? Isso não significa que essa aqui já não seja mais boa, ela é boa sim, tá? Então, quanto maior o volume, né, menor é a categoria de produção, na maioria das vezes. Por quê? Ela tem um custo menor também, tá? Então, a semente genética é a mais cara de todas, e aí vai diminuindo o valor até chegar em semente de segunda geração. A partir daqui, gente, já não é mais considerado semente, tá? Se tem um produtor que está produzindo soja, por exemplo, ele está usando semente de segunda geração, está usando S2. A sua próxima safra já não é mais semente, é grão. Tá? Ele só pode usar como semente se ele estiver cultivando a S1. Aí, uma próxima geração, S2. Tá? Mas, na maioria das vezes, pelo custo, né, pelo preço, o produtor de grão acaba comprando a certificada a S2, né, a semente 2, e é o que ele produz em maior quantidade. Tá? Então, ele vai ter altas produtividades desse material. Então, por isso que é tão importante a gente utilizar semente, tá? A gente não aproveitar grão em área de produção para ressemear o ano que vem, tá? Porque eu não vou ter garantia da pureza, da qualidade do material, né? Aqui eu tenho garantia de qualidade genética, garantia de qualidade física, garantia de qualidade fisiológica e garantia de qualidade sanitária. Saiu dessas categorias, opa, já vamos ficar de orelha em pé, porque o material não me dá garantia, tá, gente? Então, vamos ficar muito atento. Tá? O Brasil é um país que preza muito por isso, a grande maioria dos produtores usam sementes, tá? Da grande maioria das culturas, tá? Então, isso nos dá essa alta produtividade que nós temos, né? É a questão genética sendo levada para o campo. Né, a semente, né, de novo, repetiu aí, né, que a semente contém a constituição genética da variedade, o potencial máximo de produtividade agrícola é determinado pelo potencial genético, e o lote de semente a ser multiplicada deve ser criteriosamente selecionado, atendendo aos seguintes aspectos, né, como nós falamos, nós temos que ter conhecimento da categoria do material que nós estamos cultivando. A gente tem que conhecer a origem e a classe da semente, quer dizer, da onde eu comprei, da onde está vindo essa semente, qual é a classe, é uma semente certificada 1, é certificada 2, é semente 1, é semente 2, tá? Com isso, sabendo a classe, eu vou ter mais ou menos, eu vou ter ideia de como está a questão do melhoramento dela, né? Tem que ter pureza genética, qualidade sanitária,
qualidade fisiológica, né? As 4 qualidades que a gente já vem falando, tem que ter garantia delas. Se eu estou trabalhando com semente, eu tenho que ter essas garantias. Esse material tem que estar livre de sementes de plantas daninhas. Tá? Planta daninha, gente, é um caso muito sério na produção de sementes, né? Semente de planta daninha, quando se junta com semente de planta da cultura, da planta cultivada, pode nos dar inviabilidade de lote. Então, planta daninha, nós temos as sementes que são chamadas sementes nocivas, né? Tem as comuns e tem as nocivas. Dentro das nocivas, nós temos semente nociva tolerada e semente nociva proibida. Lá no site do mapa, a gente vai achar uma tabela que fala dos padrões de produção. Os padrões de produção, eles são específicos para cada cultura. E para cada cultura, eu tenho diferentes plantas daninhas que são consideradas toleradas ou proibidas, tá? Se é proibida, eu não posso encontrar uma semente de planta daninha misturada no meu lote. Nenhuma. Tá? Então, eu tenho que ter um critério muito grande de produção de campo, com o manejo dessa planta daninha, retirar a planta daninha da área, tá? Em muitos casos, quando eu não consigo controle com produto fitossanitário, é arranquio mesmo, tá? Tem que arrancar, colocar na bolsa e levar embora da área de produção. Não pode deixar, porque às vezes eu não consigo tirar lá no beneficiamento e eu vou ter problema com a minha gleba de produção. Tá? Então, planta daninha é um caso seríssimo, tá? Então, se a gente considera principalmente as que são nocivas aí na área de produção, tá? Tem que estar livre de semente de outras espécies e material inerte, tá? Então, o meu lote tem que estar limpo para que eu tenha garantia de produtividade dessa semente que eu vou semear. Tá? Semente de outras espécies, se eu estou trabalhando com soja, né? Eu não posso ter semente de milho da outra safra, de jeito nenhum, porque isso vai complicar a minha situação. Em vez de semear só soja, eu estou semeando uma mistura de soja com milho. O que eu vou ter? Um balaio de gato, né? Não dá. Então, para que a gente tenha garantia de produtividade de sementes, nós temos que ter conhecimento do material que a gente está usando para semear. Conhecimento da genética, né, do que se trata, qual é o meu objetivo naquela área de produção, e eu tenho que ter conhecimento de todas as categorias de qualidade dela, né, para que a gente tenha garantia de produção no final. Tá? Manejo de solo, né, é fundamental também. Então, quando eu tenho, beleza, já estou com o meu lote de semente comprada. Esse lote eu conheço, da onde eu comprei, eu tenho todo o laudo, porque tem laudo de garantia de qualidade física, vamos começar da primeira, né? Qualidade genética, qualidade física, fisiológica e sanitária, tá tudo certinho com o meu material genético. Aí, eu tenho que manejar o solo, eu tenho que fazer análise para fazer adubação, eu tenho que ver se eu estou trabalhando com semeadura direta ou semeadura convencional, tá? Eu vou preparar o solo, não vou? Se é semeadura direta, hoje no Brasil a maior parte das áreas de produção são em semeadura direta, graças a Deus, né? Porque a semeadura direta é uma técnica de produção que garante qualidade de solo, né? Então, eu tenho aí redução de algumas espécies de plantas daninhas na área e eu tenho garantia, né, de redução de perda de água por evaporação por causa da palhada, e essa palhada vai garantir a umidade do solo, obviamente, né, como eu acabei de falar, e vai garantir qualidade desse solo, tá? A palhada que eu estou usando tem que ser uma palhada distribuída de maneira uniforme na minha área. Normalmente a gente trabalha aí com níveis de 4, 5 toneladas de palha por hectare, tá? Eu tenho que ter uma palha com a relação CN alta, tá? Para que ela não tenha uma degradação muito rápida se a CN for baixa, ou uma degradação muito lenta se a CN for alta. Tem que ter uma alta demais, né? Tem que ter uma adequação. Então, tem espécies aí que são adequadas para fazer palhada, né? Milheto, por exemplo. A palha da própria cultura, aveia, trigo, né? O pessoal usa. Depende da região, a palha vai ser diferente. Mas é importante que a gente tenha
uma semeadura direta nas áreas para garantir produtividade e qualidade de semente. É muito bom. Tá? A questão de adubação, a gente já falou a importância disso, né? Que é para colocar a quantidade de nutriente adequada para a planta, para que ela tenha todo o seu processo metabólico acontecendo de maneira adequada. Rotação de cultura é fundamental, gente, fundamental. Tá? Então, hora que eu for colocar a minha planta no campo, eu tô com uma planta de top de linha, né? Comprei semente de qualidade altíssima. E é importante que eu tenha uma área com rotação. A rotação, ela vai garantir redução de doença, né? Vai garantir exploração de profundidade de solo diferente, por causa de estrutura de raiz diferente. A rotação de cultura vai garantir que eu não tenha muitos problemas com resistência, tanto de planta daninha, resistência de inseto, porque como eu estou fazendo a rotação da cultura, eu vou fazer a rotação também de manejo, né? Então, o manejo que eu uso para uma cultura é diferente do manejo que eu uso para outra cultura, e isso vai fazer com que eu tenha garantia de produtividade. Então, rotação de cultura, junto com o plantio direto, são assim, as principais técnicas agronômicas utilizadas para a gente ter boas produtividades. Controle de planta daninha, como nós já falamos, é fundamental por causa principalmente da questão de mistura de semente, mistura de material, né? Mas também a questão de competição. Planta daninha é extremamente competitiva. E o grande problema, para inseto, a gente tem manejo biológico, né? Tem controle biológico de muitos insetos, a gente tem controle biológico. Para doenças, a gente já tem, né, alguma forma de manejo aí biológico também. Só que para planta daninha, não. Para planta daninha não se tem nada específico ainda, né, para controle, então o controle ainda é químico ou com a utilização de palhada. Utilizando o plantio direto, a gente reduz as populações e reduz aí a variedade de planta daninha dentro da área, né? Controle de praga e doença é fundamental também para que a gente tenha altas produtividades. Ponto de maturação para a colheita, né, é fundamental. Então, eu tenho que ter a seleção de uma planta com uma característica genética que me dê um ponto de maturação numa época adequada, né, para que eu tenha colheita de bons materiais, né, a colheita do material adequado, sem dano mecânico. Então, eu tenho que ter sementes não tão grandes, né, não tão pequenas, saber o ponto, o teor de água adequado, né, para fazer essa colheita, regular a máquina. Regulando a máquina de colheita, eu vou ter redução de dano mecânico, né? Fiz a colheita, levei para o armazenamento, né? No armazenamento também faz parte da garantia de produtividade do material, para que a gente tenha um armazém, né, com um dimensionamento adequado, se a gente vai trabalhar com fluxo de ar, se é intermitente, se enfim, o que for, né, a gente tem que adequar toda o nosso sistema de armazenamento para que o material fique ali por um tempo até ser dado o destino final. E, normalmente, quando a gente faz o beneficiamento da semente, a gente entra com tratamento fitossanitário para garantir essa armazenabilidade por um longo tempo, tá? Então, também dentro dos padrões aí do Ministério da Agricultura, né, nós temos a questão de armazenamento tem tempos específicos, né, para cada material. Então, eu fiz o teste, levei para o armazém, pode ficar armazenado 6 meses, pode ficar armazenado 8 meses. Aí eu tenho que refazer os testes fisiológicos, germinação, vigor, tá? Para garantir que esse material tenha essa qualidade fisiológica, para ver se ele vai ficar armazenado por um tempo maior, tá? Então, tudo isso é preconizado pelo Ministério da Agricultura. E esse tratamento fitossanitário vai garantir que esse material consiga ser armazenado lá no campo, no armazém do produtor, né, para que entre na semeadura, né, entre no solo e consiga combater alguns fungos de solo, por exemplo, no início aí do processo de germinação. Tá? Então, são todos esses fatores relativos à
planta, né, a estruturação, ao desenvolvimento, ao comportamento da planta que nós temos que considerar para que a gente tenha garantia de produtividade.